Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live de quinta-feira, 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 21 horas, horário de Brasília. E daí? Efetivamente, os trabalhadores temporários, eles possuem a estabilidade provisória, acidentária e estabilidade gestante? Pois é, esse é um assunto que realmente traz muitas dúvidas, né, entre posicionamentos divergentes entre os operadores do direito, e também existem muitos posicionamentos judiciais, decisões judiciais também em sentidos opostos, tá? Mas esse assunto e outros assuntos eu venho trazendo também lá no meu canal do Telegram, tá? Em que quem não está inscrito ainda, vai lá na bio, tem um link para poder se inscrever no meu canal, Rita Gonçalves Estância Jurídica, lá do Telegram, que é uma forma que eu encontrei de chegar mais perto de vocês, esclarecer as dúvidas muito mais rápido e uma forma muito mais objetiva, ok? E, inclusive, eu já iniciei lá no Telegram um quadro de estudos de casos reais, também já está disponível para quem já se inscreveu no meu canal, ok? Então, vamos lá. Os trabalhadores temporários, eles efetivamente, eles possuem estabilidade provisória no trabalho, estabilidade acidentária e estabilidade gestante. O contrato de trabalho temporário. O que é o contrato de trabalho temporário? Existe alguma diferença entre o contrato de trabalho temporário e o contrato de trabalho por prazo determinado? Pois é, exatamente aí que está o imbróglio, né? Que está aí a confusão e as dúvidas que surgem, ok? O contrato de trabalho temporário, ele está previsto na Lei 6.019, tá? De 73, 74, se eu não me engano. E lá, nesse contrato de trabalho temporário, existe uma relação triangular, tá? Onde fazem parte dessa relação contratual três pessoas. O trabalhador temporário, a empresa tomadora de serviços e a empresa de trabalho temporário, ok? O vínculo que existe aí é entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador. Não existe vínculo, né, entre o tomador de serviços e a empresa de trabalho temporário, ok? E quem, inclusive, anota a carteira de trabalho temporário, a carteira de trabalho do trabalhador é a empresa de trabalho temporário, ok? A empresa de trabalho temporário é tida como uma intermediadora de mão de obra, né? Que ela fornece a mão de obra à tomadora de serviço em casos específicos e por um prazo também determinado, ok? E mais, aqui a lei de contrato de trabalho temporário, ela estabelece que tão somente as pessoas jurídicas poderão estabelecer esse tipo de contrato de trabalho temporário, tá? Aqui eu quero abrir aqui um parêntese, tá? O produtor rural, pessoa física, o Código Civil, ele estabelece que ele poderá ser considerado, tá, uma pessoa jurídica, sim, desde que ele faça inscrição, aliás, pode ser considerado uma empresa, desde que ele se inscreva na junta comercial, tá? E poderá, né, a partir desse momento, ser considerado, sim, uma empresa, tá? E ser equiparado a ela, né? Ser equiparado à empresa. Mas, por questões tributárias, na maioria das vezes, isso não vale a pena, tá? Fazer essa equiparação, fazer essa inscrição na junta para se equiparar à empresa, né? Mas isso já é um tema de uma live específica, né? A questão da tributação dos produtores rurais, ok? Inclusive, eu posso até trazer aqui um especialista em direito tributário para poder esclarecer esses detalhes, ok? Então, voltando, o tomador de serviço, ele só pode ser pessoa jurídica, ok? E eu quero destacar aqui somente será permitido, quer dizer, a lei traz duas possibilidades que pode ser entabulado o contrato
temporário de trabalho, tá? A primeira, que é para substituição de trabalho temporário de trabalhador permanente na empresa, ou para poder atender uma demanda, um aumento de demanda de trabalho temporário também, provisório, né, na empresa. Então, essas são as duas exceções que traz a Lei 6.019, ok? Além disso, essa demanda complementar de trabalho, ela vai decorrer de duas situações específicas também que está na lei, que são os fatores imprevisíveis. Por exemplo, precisa adiantar a colheita tendo em vista uma seca muito forte ou muita chuva. Então, esses fatores imprevisíveis, sim, o produtor rural pode contratar uma empresa de trabalho temporário para poder realizar aquele serviço, tá? Ou por fatores previsíveis, tá? Que essa questão dos fatores previsíveis entra na natureza intermitente do trabalho, como é o caso da safra, né? Contrato de safra entre isso daí. Ou o contrato para preparar a terra para poder plantar, né? Que são os tratos culturais, né? Que diz assim, tá? Então aqui, não há possibilidade, a não ser essas duas que estão previstas na lei, de contrato temporário, ok? E a reforma trabalhista também trouxe a questão do tempo que se pode ter um contrato, um trabalhador temporário na sua propriedade, né? Que lá ele especifica que pode ser feito até 180 dias, prorrogável por mais 90. E os próximos 90, depois da prorrogação, que o total de 270, né? De 180 mais 90, o total de 270 dias, tá? Os próximos 90, após os 270 dias, o trabalhador temporário ele não pode prestar serviço para o mesmo tomador, ok? Tem que ficar um prazo de 90 dias sem prestar serviço para aquele mesmo tomador, tá? E exatamente assim, por ter algumas características muito próximas, né, do trabalho temporário do contrato por prazo determinado, que muitas vezes as decisões judiciais ela acaba concedendo o mesmo tratamento para as duas, né? O contrato de trabalho determinado ele está previsto na CLT, tá? E existem 3 hipóteses específicas em que a CLT prevê. Tanto que a própria CLT fala que só nessas hipóteses que se autoriza o contrato por prazo determinado. Por quê? Porque a regra é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, a exceção, ela é específica, né? Então, são 3 hipóteses. A primeira é quando a natureza dos serviços, ela é transitória ou a pré-determinação do prazo, ela pode ser justificada exatamente por causa dessa transitoriedade, tá? Aqui entra no caso dessa contratar provisoriamente um trabalhador para substituição de empregado permanente. Aqui está muitas vezes a identificação entre o contrato de trabalho temporário e o contrato de trabalho por prazo determinado. E também para cobrir as férias de trabalhador ou a licença de trabalhadores, licença maternidade ou tá de licença por causa de tá percebendo um auxílio doença, né? Então, nesses casos, pode ser contratado um empregado por prazo determinado. A diferença aqui é que lá no contrato de trabalho temporário, o produtor rural ele vai contratar uma empresa de contrato temporário e não tem vínculo empregatício entre ele e o trabalhador. Aqui no contrato de trabalho por prazo determinado, existe sim um vínculo entre o produtor rural e o trabalhador que ele contratou por prazo determinado, tá? Aqui é uma questão de se colocar, de se verificar a questão de custos, né? O que é mais viável para o trabalhador, para o produtor rural? Vai ser a contratação de uma empresa de trabalho temporário ou contratar diretamente o trabalhador, no entanto, por um prazo determinado, tá? A segunda hipótese que fala na CLT que é possível contratar por prazo determinado é quando a atividade empresarial ela é transitória,
tá? Ou seja, a transitoriedade aqui é da atividade empresarial. Por exemplo, nas feiras agropecuárias ou nas festas de rodeio, né? Existe uma transitoriedade, uma provisoriedade da atividade empresarial. Então, aqui o produtor rural, ele pode contratar por prazo determinado um trabalhador para prestar serviços naquelas feiras, naquelas eventos específicos, tá? E com relação ao prazo, tá? O prazo do contrato o contrato, ele tem um prazo determinado de 2 anos, prorrogável uma vez dentro desses 2 anos também, 1 ano mais 1 ano, ou 10 meses mais 14 meses, mas é uma prorrogável uma vez só dentro dos 2 anos, sob pena do contrato ser transformado no contrato por prazo indeterminado, tá? No entanto, existe a possibilidade de uma outra contratação, uma nova contratação por prazo determinado, desde que o final do primeiro contrato por prazo determinado e o próximo contrato tenham um intervalo de pelo menos 6 meses, tá? Lá no contrato temporário são 90 dias, aqui são 6 meses, ok? E a terceira hipótese de contrato por prazo determinado que tem na CLT é o contrato de experiência, tá? Esse contrato de experiência tem a finalidade de avaliação recíproca, né? Tanto o empregador vai avaliar questões técnicas, o conhecimento técnico do empregado ou até questões do comportamento pessoal dele, quanto o empregado vai experienciar também se as condições de trabalho também ele atende e se ele realmente consegue cumprir com as funções para as quais ele se candidatou, tá? E o prazo do contrato de experiência é de até 90 dias, tá? Também prorrogável uma vez, 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30, ou seja, o total, no máximo 90 dias. Também sob pena de ser transformado num contrato por prazo indeterminado, se extrapolado esse tempo, tá? Então, eu quero abrir aqui outro parêntese, tá? Existe um gênero que é o contrato a termo, existe algumas espécies, né? O contrato a termo é aquele que tem um prazo, tem um período certo de duração, tá? Dentro desse gênero de contrato a termo, nós temos o contrato por prazo determinado, as espécies, né? Dentre as espécies tem o contrato por prazo determinado, existe o contrato temporário, existe o contrato de safra, existe o contrato por pequeno prazo. Esses dois últimos, né, o de safra por prazo por pequeno prazo, está lá expresso na lei do rural, ok? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, molhar a palavra. Daqui chegamos ao ponto. Devido à proximidade dessas duas, trabalho temporário e contrato por prazo determinado, que existe essas decisões conflitantes, né? Decisões antagônicas, né? Umas reconhecendo o direito à estabilidade aos trabalhadores temporários, a estabilidade acidentária ou a estabilidade gestante, tá? E outras não, tá? Algumas decisões, inclusive, aplicaram dessas situações distintas o mesmo entendimento que tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em duas súmulas, né? Que é a de número 244 e a 378. A 244, ele reconhece, né, que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória no emprego, mesmo que tenha sido contratada mediante contrato por prazo determinado. Daí vem a súmula 378 e diz o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, tá? Então aqui tanto a gestante quanto no acidente de trabalho, o empregado, mesmo durante o contrato por prazo determinado, ele tem direito à estabilidade, tá? No entanto, agora há pouco, em novembro de 2019,
veio o TST e firmou o entendimento no seguinte sentido, de que é inaplicável ao contrato de trabalho temporário a garantia de estabilidade provisória à gestante, né? E trouxe aqui alguns fundamentos, tá? O primeiro dele, né, que a súmula 244, na verdade, estava tratando, quando houve a discussão para que se formou a súmula, que é um entendimento majoritário do tribunal, né? É a reiteração daquele entendimento, então se forma uma súmula. Que aquela discussão que se formou a súmula estava sendo tratado a estabilidade durante o contrato de experiência, que é um tipo de contrato de trabalho por prazo determinado que consta da CLT. Tá? Esse é o primeiro fundamento. Ou seja, era outro tipo de contrato, não era contrato temporário, era contrato de experiência que estava sendo discutido. Tá? Segundo, que no contrato de experiência existe uma expectativa do trabalhador que ele seja efetivado naquela vaga, ele seja efetivado naquele cargo, né? Já no contrato de trabalho temporário, não existe essa expectativa de continuidade do contrato de trabalho, porque já existe um prazo e existe uma finalidade específica, ok? Um terceiro fundamento que o TST trouxe, tá? Que o contrato de trabalho, ele tem regras específicas, tem a finalidade específica, tem um estatuto próprio, né? E exatamente por isso, por ter regras próprias, por ter uma finalidade específica, não se aplica a ele as regras da CLT, tá? Lá, a própria 6.019, ela já trataria de todas as questões direcionadas ao contrato de trabalho temporário, não se aplicaria então as regras da CLT. E aí mais, também, a tratativa que trata a 6.019, que é o contrato de trabalho temporário, ele é firmado ali, né, principalmente entre o tomador de serviços e a empresa de trabalho temporário, que ela coloca à disposição da tomadora o trabalhador por determinado prazo e para atender determinadas situações específicas expressas na lei, ok? E um quinto fundamento que o TST trouxe também, tá? Que a Constituição Federal, quando ela trouxe, né, expressamente, quando ela quis trazer, digamos assim, enfatizar, trazer quais outras categorias, quais outras categorias que eram reconhecidos os mesmos direitos dos empregados, ela trouxe expressamente. Por exemplo, o trabalhador avulso, ela reconhece os mesmos direitos dos empregados para os trabalhadores avulsos. E também ela reconhece expressamente a Constituição Federal alguns direitos, a maioria deles, para os empregados domésticos, para os trabalhadores domésticos também. Então, o TST falou assim, bom, se a própria Constituição destacou no texto duas categorias de trabalhadores, que ela quis reconhecer a eles os mesmos direitos, né, e não trouxe o temporário, então não cabe ao intérprete falar, não, então vamos estender esses direitos ao trabalhador temporário também, né? Então, não tem como estender um direito para o trabalhador temporário incompatível com a própria natureza do contrato de trabalho temporário, que é a estabilidade, né? No entanto, é importante aqui destacar que não ser reconhecido o direito à estabilidade provisória da trabalhadora temporária não significa que ela não tenha direito à proteção à maternidade, tá? Inclusive, isso já é reconhecido pela própria Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários, né? E além disso, ela tem então o direito ao salário e maternidade, tá? Daí, essa decisão com relação à estabilidade da trabalhadora temporária, com relação à estabilidade gestante, isso foi agora em setembro de 2019. No entanto, agora, recentíssimo, agora dia 9 de setembro de 2020,
O Tribunal Superior do Trabalho, ele trouxe também decisão com relação à estabilidade do trabalhador temporário com relação à estabilidade acidentária, tá? E ele trouxe, ele firmou o entendimento exatamente no mesmo sentido, tá? Ele falou que o fato gerador, tanto da garantia de emprego, tanto a garantia gestante, quanto a garantia da estabilidade acidentária, tá? Ela não modifica a premissa do contrato de trabalho temporário, tá? De que existe essa relação triangular, né? E que esse contrato, ele continua sendo incompatível, né? Com a estabilidade, com o contrato de trabalho temporário, ele é incompatível, né? Então, assim, ele trouxe, inclusive, alguns apontamentos no sentido, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que, encerrado o prazo do contrato de trabalho temporário, tá? Ou cumprida toda a finalidade daquele contrato, o tomador de serviços, ele não é obrigado a permanecer com aquele trabalhador temporário. Aliás, ele não tem mais o direito de permanecer com aquele trabalhador temporário, porque ele não vai estar mais dentro das hipóteses previstas na lei, naquela autorização que a lei lhe dá para poder estabelecer o trabalho temporário, que são duas hipóteses, como eu já disse, ou para substituir o trabalhador permanente, né, substituir provisoriamente um trabalho permanente, não empregado permanente, ou para, no caso de aumento da demanda do trabalho, um aumento provisório da demanda de trabalho. Então, se o contrato de trabalho temporário já cumpriu a sua finalidade, o tomador de serviço, ele não tem o direito de permanecer com aquele trabalhador, né? Então, ele vai estar fora da autorização legal, né? E além disso, tem o outro lado, tem o lado da empresa que é de trabalho temporário. Ela, como ela é intermediadora de mão de obra, não tem como ela permanecer com aquele trabalhador, porque ela não tem nenhum posto de trabalho. Ela também tá contratando trabalhadores para poder prestar serviço em determinada empresa, né? Então, ela está simplesmente intermediando essa mão de obra, né? Então, não tem como reconhecer esse direito à estabilidade, sendo que ele não tem um posto de serviço correspondente, né? E também é importante aqui a gente fazer assim, trazer aqui, enfatizar uma questão que também, por mais que não seja reconhecido o direito à estabilidade no trabalho, tendo em vista a incompatibilidade da própria natureza do contrato temporário com a estabilidade, não significa que também não seja reconhecido a ele, né, ao trabalhador, a proteção previdenciária, tá? Ele receberá, sim, o auxílio doença acidentária, tá? E também, ele também não fica, ele não fica sem a proteção no sentido de buscar responsabilização até do próprio tomador, caso o acidente tenha acontecido dentro da propriedade do produtor rural a quem ele estava prestando serviços, tá? Então, nesses casos do acidente ter ocorrido dentro da propriedade rural, tá? O trabalhador temporário, ele pode se socorrer ao judiciário e sim entrar com uma ação de indenização por danos morais e materiais com relação pleiteando a responsabilização dentro da responsabilidade de cada um, tá? Então, se caso o produtor rural realmente foi responsável por aquele acidente, ele deverá responder dentro daquelas medidas com que concorreu para aquele acidente, tá? Então, em síntese, o Tribunal Superior do Trabalho reconhece o direito à estabilidade, tanto gestante quanto
acidentária para os trabalhadores que estão no curso de um contrato de trabalho por prazo determinado que consta da CLT. No entanto, o TST não reconhece essa estabilidade provisória para os trabalhadores temporários, né? Tendo em vista que a natureza temporária do contrato ela é incompatível com essa estabilidade, ok? Então, assim, perguntas, eu vou deixar agora, logo após a live, uma caixinha de perguntas lá no meu Stories e também eu aguardo a sua pergunta lá no meu canal do Telegram, Rita Gonçalves, Estância Jurídica. Aguardo vocês lá e responderei as suas dúvidas com maior alegria, ok? Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui com a próxima live. Um abraço.